Leituras para Advento 2025 da Igreja Bíblica Cambirela, na Palhoça. Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o gêmeo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a seguinte coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: Venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu, e nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro
caberiam os livros que seriam escritos. Sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro e em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.